Muito boa tarde, a paz de Cristo. Aqui estamos mais uma vez para ler e meditar nas maravilhosas verdades do Evangelho. E agora que eu estou vendo que nós estamos com um probleminha no áudio, só um minuto. Pronto, tudo ok agora. Então nós hoje iniciaremos finalmente a leitura do livro de Gênesis. Hoje a leitura será de Gênesis 1 até o capítulo 3. Logo em seguida estaremos fazendo uma oração, sempre uma oração, buscando adorar, glorificar, exaltar o nosso Deus, rogar a Ele o seu perdão, clamar a Ele as suas muitas misericórdias, a sua graça e o seu favor sobre nós, com base no texto que nós lemos. Então, sem mais demora, passemos à leitura. Lembrando, se você quiser nos acompanhar lendo também, a versão que nós estamos utilizando é a Nova Almeida Atualizada. É uma versão muito boa, bem fácil, de fácil compreensão e fiel aos textos originais. Então, comecemos agora. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1. A criação do universo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou à luz dia e chamou às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas em cima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus, e houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou à porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês, e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Gênesis capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. A formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis capítulo 3. A queda. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente:
Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: E é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E à mulher ele disse: Aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupa de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Até aqui a leitura da Santa Escritura. Oremos então ao nosso Deus, ao nosso Senhor, nosso Criador. Senhor Deus Santo, Deus eterno, Deus justo e soberano. Senhor, que pela palavra de teu poder nos criaste. Senhor, que criaste o sol, a lua e as milhões de milhares de estrelas. Senhor, que criaste os animais. Senhor, Deus Todo-Poderoso, a quem pertencemos. E somos gratos, Senhor, por nos conceder esta tão boa criação para dela usufruirmos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela ordenança do trabalho, de dominar toda esta criação. Te agradecemos, Senhor, por podermos te cultuar. Te agradecemos, Senhor, pela ordenança do matrimônio. Te agradecemos, ó Deus, por enviar Cristo para nos remir da culpa da qual pertencemos em Adão, Senhor. Meu Deus e meu Pai, te agradecemos mais, pois, assim como maravilhosamente o Senhor criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, assim também foi de teu agrado nos fazer novas criaturas, Senhor. Louvado seja o teu nome, por nos libertar, Senhor, por dar-nos um novo coração.
também, meu Pai, te pedimos o perdão. Perdão, Senhor, por tantas vezes pensarmos, Senhor, ser possível fugir da tua presença. Perdão, Senhor, por não admitirmos as nossas culpas. Por muito pior, tentarmos lançá-las sobre os outros, tentarmos lançá-las sobre o nosso próximo. Perdoa-nos, Senhor, pela loucura de acharmos que podemos ser mais sábios que o Senhor, por pensarmos, Senhor, que é melhor que nós mesmos estejamos na direção das nossas vidas, no controle das nossas vidas. Senhor meu Deus, por pensarmos, Senhor, que podemos criar regras, por pensarmos, Senhor meu Deus, que podemos orientar os nossos próprios passos. Senhor meu Deus e meu Pai, antes nós rogamos que vivamos de acordo com a tua vontade e que em tudo glorifiquemos ao teu nome. Sim, ó Deus, no nosso trabalho, na nossa vida familiar, como maridos, como mulheres, como filhos, Senhor, como irmãos, que nisto o teu nome seja glorificado. Senhor meu Deus, que toda a nossa vida seja um culto a ti e ainda mais, Senhor, em ajuntamento com os nossos irmãos, em nos reunirmos para te louvar, te exaltar, te engrandecer. Sim, ó Deus, a ti somente a quem pertence o poder, a honra, a majestade e o domínio, Senhor, pois para isso fomos criados, para a tua glória, para o teu louvor, Senhor. E que nisto, ó Deus, verdadeiramente nos alegremos. E que nisto, Senhor meu Pai, vivamos, de fato, no propósito para o qual fomos criados. Senhor meu Deus, guarda-nos de darmos ouvidos às enganadoras propostas de Satanás. Que tenhamos, Senhor, sempre em mente a tua palavra e vivamos, Senhor, em conformidade à tua vontade, em obediência. Meu Deus e meu Pai, nos abençoa no que ainda resta deste dia. Nos abençoa, Senhor meu Deus, em lermos e meditarmos e vivermos e orarmos a tua palavra. Senhor meu Pai, no santo nome de Cristo, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre, nós oramos, nós clamamos a ti. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Meus irmãos, então estamos orados, lemos a palavra, que o Senhor nos abençoe e até amanhã para o nosso devocional cedinho às 6 da manhã, se assim Deus quiser.